e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre segurança e saúde no trabalho. Pessoal, então atividades e operações insalubres é o que trata a NR15. O que são atividades insalubres? Lembrando, pessoal, que... Quer ver? Vem aqui comigo. Lembrando que, conforme a Constituição Federal, eu tenho 3 tipos de adicionais. Pode ser o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, eu tenho uma legislação, isso é importante, tá? Então, eu tenho a Constituição que vai falar, 3 tipos de adicionais: periculosidade, penosidade e insalubridade. E eu tenho que ter a legislação infraconstitucional que vai tratar sobre esse tema. Quando eu falo sobre insalubridade, para quem é seletista, eu utilizo o quê? A NR15. A NR15 vai definir quais são os agentes de riscos, limites de tolerância e tudo mais. Quando eu trato de servidores públicos, 8.112, por exemplo, eu tenho uma legislação específica que o adicional vai ser diferente. Para seletistas vão ser 10, 20 ou 40, conforme a NR15, e para 8.112, 5, 10 ou 20. Pessoal, isso vocês têm que saber, isso aí vocês têm que decorar. Só lembrar, 10, 20 ou 40, 5, 10 e 20, tá? 10 ou 5, grau mínimo, 20 ou 10, grau médio, e 40 ou 20, grau máximo, tá? Tem que lembrar disso. Professor, e tem uma nova categoria aí que o senhor não falou, né? Que são os militares. Os militares não têm nenhuma legislação infraconstitucional que define essa questão dos adicionais de insalubridade, por exemplo, tá? Então, mas para quem é seletista e para quem é regido pela 8.112 já tem. Professor, só que na 8.112 só tem os valores dos adicionais, mas não fala, pessoal, quais são os agentes de risco e nem fala quais são os limites de tolerância. Aí o que deve ser feito? Utiliza-se por analogia a NR15, tá? Então utiliza-se por analogia, tá bom? Então, muita gente tem feito laudos, né? Muitos engenheiros têm feito laudos, justamente trabalhando nesse sentido. Usa como analogia a NR15 ou a NR16, né? Então, por exemplo, auditores que fazem em conjunto com a Polícia Federal e tudo mais, que fazem... Caramba, como é que... Fugiu aqui a palavra. Que vão fazer algum tipo de diligência, por exemplo, com a polícia e tudo mais, e ali eles estão expostos ao quê? A um risco de morte, né? Então, assim, alguns auditores, dependendo da atividade, eu já vi algumas ações nesse sentido, solicitando o adicional de periculosidade por analogia, tá? Então, é isso que eu falo para vocês. Vocês vão passar num concurso público. Vocês podem ser empregados públicos, vão trabalhar no Banco do Brasil, Caixa, por exemplo. Aí vocês irão utilizar a NR15, as normas seletistas. Dependendo do órgão que vocês passarem, vocês vão ser 8.112. Então, se vocês forem fazer um laudo para aqueles funcionários, aqueles funcionários que são regidos ali pela 8.112, aí você vai ter que utilizar uma legislação diferente e, dependendo do que for, você vai ter que trabalhar por analogia com a NR15, tá? Então, fiquem ligados nisso. Porque, pessoal, o que eu já vi de erro, de laudos, de engenheiros e médicos que estão fazendo para quem é regido pela 8.112 e utilizando a NR15. Normas regulamentadoras são aplicadas somente a seletistas, tá? Então, a única forma de você utilizar ela, nesse caso, para quem é 8.112, é por analogia. Lembrando que a analogia é o quê? As atividades e os limites de tolerância. Porque o valor, a porcentagem, já tem uma lei específica, já tem uma lei específica que rege isso, que é 5, 10 ou
20. Então não confundam, pessoal, isso é importante, tem muita gente que confunde. E se na prova te perguntar qual o adicional de insalubridade, para quem é regido pela 8.112, você vai saber que é 5, 10 ou 20. Não vai direto respondendo 10, 20 ou 40, porque você vai estar habituado com relação a isso. Então fiquem atentos sempre ao enunciado da questão.